na esperança de que tudo ia mudar. Eu vivi pra ver você voltar. Então justificar que não há maldade em seu olhar. Delírio histórico! Eu sou o apresentador, só que eu nem lembro a pauta e essa menina lembra tudo, então eu falo só besteira e ela fala as coisas dele. Agora. O que será dele sem mim? Não será nada. Então, assim, como a gente tá nessa ideia de falar um pouco sobre a história e o conhecimento histórico, né? Eu achei que seria legal falar meio que a conclusão em aberto que foi feita no trabalho da dissertação. Que é pensar assim, havia uma proposta de educação democrática dentro de um sistema político autoritário. Mas, para além disso, a questão que a gente chegou no final é que quais são os desafios de se propor uma educação democrática numa sociedade que é organizada por relações autoritárias. Quando eu falo relações autoritárias, a gente pode pensar em todas as relações. Na relação de marido e mulher, na relação de chefe e funcionário, na relação na escola do diretor para o professor, em todas as relações em que tudo é mediado por uma relação hierárquica, e não que a hierarquia seja um problema, mas a hierarquia quase sempre ela corresponde a autoritário. Então, o desafio que a gente se propõe, que eu acho que foi proposto para quem implementou o sistema vocacional em São Paulo, na década de 60, é como você conseguir propor uma educação democrática, sendo que você tem que dirigir 5 escolas e, além disso, você tem que lidar com uma sociedade autoritária, com um regime militar completamente opressivo e autoritário. E essa foi a questão em que eu cheguei e que percebi que, apesar da coordenação do sistema querer propor uma educação democrática, algo que fosse estabelecido com os sujeitos que faziam parte, ela encontrava dificuldades porque as pessoas não pensavam da mesma forma. Então, uma das questões que eu cheguei assim, no percurso da pesquisa é possível você propor uma educação em que os sujeitos não estejam alinhados filosoficamente, politicamente? A meu ver, não. Ou, se sim, vai encontrar muita dificuldade. Porque sempre que você vai escolher o modo como você vai ensinar, você está fazendo uma escolha política. E se os sujeitos que estão envolvidos nesse processo não estão de acordo com essa posição política, vai ter enfrentamento, vai ter conflito. O que eu aprendi com a minha pesquisa é isso, que quando eu for atuar como educadora, eu espero, eu pretendo, eu vou tentar fazer com que as pessoas que estejam do meu lado estejam alinhadas com os mesmos princípios e objetivos que eu, ou que a gente consiga construir coletivamente princípios em comuns. Porque, ao contrário disso, vai existir muito conflito, vai existir muito problema e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que a diferença ela é importante porque ela faz a gente crescer, ela faz a gente evoluir, faz a gente aprimorar o nosso projeto, mas a diferença tem que ser construtiva, não depreciativa, não algo que vai aniquilar o sistema. Porque foi isso que aconteceu no vocacional. A diferença acabou aniquilando, extinguindo tudo que havia sido construído. Que a gente tem que ter um coletivo entre as pessoas. Eu acho que sim. Mas como que se dá esse coletivo? Eu sei que essa não tem essa resposta, né? Mas é difícil. Tipo assim, eles devem ter tentado um coletivo, né? Mas é difícil, cara. Aí, deixa eu falar um negócio. Ó,
Vamos deixar esse episódio, pode ser um pouco maior. Quem não quiser, não escute. Filosófico. Já tinha 3 episódios curtos, beleza? Agora é o maior. Aí que tá. Eu mesmo, tipo assim, eu tava te relatando sobre minha vida, quase chorei aqui antes de estar gravando. Que foi o esquema assim, ó, cara. A sociedade oprime muito, entendeu? Se a gente tentar ser essas questões fora dela, assim, eu não sei. Esqueci, cara. Eu fiquei muito, tipo... Empolgado. Não, eu viajei agora. Não, a sociedade... É que tudo que vai fora do que tá no script, do que é socialmente aceito, é algo difícil, é um desafio, sabe? E eu acho que quando você tenta criar algo coletivo, numa sociedade que não é coletiva... Porque isso, se que é a gente for individual. pensar, tudo que a gente ensinado é individual, né? Você faz por você mesmo. Não espere nada de ninguém, não espere ajuda de ninguém, corra atrás do seu e foda-se o resto. Sabe como que funciona? Você é o merecedor, você correu atrás. É o você mérito, acordou, meritocracia. É lógico, é tipo assim, ó, você, o padeiro, ele acorda cedo pra fazer o pão, você que virou padeiro agora, sabe? E daí, tipo assim, cara, o dono da padaria, sei lá, deve acordar depois, entende? Vai lá e ganha o dinheiro. Ganha mais. A gente é educado pra isso. E eu acho que assim, existem, não hoje, existem já há algum tempo, mas acho que agora tá ficando mais, tá aparecendo mais experiências de educação ou de comunidades que visam a coletividade, a construção coletiva. E é muito engraçado, assim, que durante o mochilão que eu fiz, eu fui para alguns lugares que tinham essa ideia de construção coletiva. E um dos maiores desafios que eles encontravam era como lidar com a coletividade, porque ninguém sabe como fazer. É meio no... Tipo, aquela questão do anarquismo... É um anarquismo socialismo, tipo, de pequenas comunidades que se governam entre si. Uhum. Como que é o Chomsky, ele é viajado por essa ideia, né? Que daí ele fala assim, como, tipo, a sociedade é organizada em pequenas sociedades livres em si, mas que elas compreendiam, se tinham de forma coletiva, né? Uhum. Só que essa é a grande questão, né? Como é que você vai construir esse sujeito que estão dentro de uma política e dentro de uma sociedade que pressiona eles a todo lado? O que eu ia falar antes, que eu fiquei triste por causa da cerveja, que foi por causa assim, ó, é que, tipo assim, enquanto a gente tenta fugir desse sistema, o sistema pisa na nossa cara. E sabe quem que é Não, mas sabe quem que é o nosso sistema? Nosso pai e nossa mãe, cara. É o nosso sistema familiar, as pessoas que estão perto da gente. Que são os valores que estão imbuídos neles, né, cara? Eles não são assim, entendeu? Não tentam pensar... tipo assim, a gente começa a olhar a contradição do capitalismo e sofrer tudo isso que vem, entende? É muito mais fácil você aceitar e seguir essa vida, entendeu? Do que você tentar ter uma forma crítica e criticar o sistema e pensar, tipo, viver filosoficamente do jeito que tem. Tipo, aquela que era tatuado Nietzsche lá, que eu penso assim, ó, porque pro Nietzsche tem uma pira assim, ó, a única forma de você não sofrer com as pressões da modernidade é se tornar um artista, a sua vida ser uma própria obra de arte. O que significa a vida ser uma própria obra de arte? É você ter uma autenticidade, tá ligado? Que é além dessas pressões, é tipo assim, é o que a gente tá falando, não sofrer essa pressão externa. Uhum. Só que é muito difícil, cara. Eu tentei isso na minha vida e parece que essa pressão cada vez mais vem, você tem que meio que articular com o mundo ali, entendeu? Cara, é muito foda! É muito difícil você ser fora dessas pressões. Aí você vai se cedendo. Quanto mais velho você fica, mais você se cede. Eu não sei, aí eu fui tentando cada vez, tipo, budismo, fui tentando outras coisas. Cara, assim, eu achava que eu era uma pessoa fora do sistema ou questionadora do sistema. Mas a minha vida inteira eu fiz as coisas que as pessoas esperavam que eu fizesse. Terminei o ensino médio, fui pra faculdade, fui pro mestrado, tudo lindo, né? Aí eu fui fazer o mochilão. E aí eu percebi que, porra, eu quero viver outras coisas, sabe? Eu não quero voltar pra minha cidade, ter um trabalho, ter uma família e minha vida continuar dali. Quero fazer outras coisas que são instáveis. E aí tu acha que meu pai e minha mãe entendem isso? Eles querem que eu trabalhe, querem que eu construa uma casa, uma família, tem uma questão muito massa, porque assim, calma.
Fale, E é minha filha. muito difícil você conseguir manter aquilo que você acredita, sabe? Tipo, é tanta pressão que vem deles que eu fico, puta merda, cara, será que eu tô viajando mesmo? Será que eu tô Sabe, a errada? gente nem sabe o que acredita, mano. É, velho, eu comecei a Porque me não pôr em tem- questionamento. É isso que eu quero falar, essa E eu parada. não quero me questionar, eu É. sei o que eu sinto, eu sei o que eu quero. Pô, É porque é muito mais sólido o mundo tradicional e o mundo construído pra nós. entendeu? claro, é muito mais confortável. Nós só sofremos a perseguição da modernidade sem compreender o que é ela, sem as pessoas nos dizerem teoricamente. Eu não tenho embasamento teórico pra falar o tanto de opressão que a gente sofre, mas a gente sofre e a vida vai emergindo como tristeza. Sim. E a gente vai pensando, puta, esse caminho é triste de viver a vida, entendeu? Eu não Então eu quero. quero achar um outro lado. É. Mas quem que. Não tem o pai do outro lado, entendeu? Não tem outros caminhos. Tem algumas pessoas que estão tentando construir uma filosofia de vida. Vamos conhecer comigo. Vamos dar Tem um- muitas comunidades no mundo. Não, eu tô que tão entendendo, mas fazendo tipo assim, ó, coisas diferentes. e é muito engraçado. Eu percebo também nisso que, tipo, você, dentro do capitalismo, eu entendo, você teve, outras correntes que tentaram sair disso. Mas hoje parece que emerge muito mais, né, cara? Eu acho que hoje tá aparecendo mais a existência da internet, do podcast, do YouTube, tudo tá Democratizou essas facilitando, sabe, as pessoas terem acesso, porque a gente se sente mais forte e menos louco quando a gente sabe que tem outras pessoas pensando Menos igual. louco, porque a gente é muito louco, a gente fala. Cara, eu sou retardada pra minha família, entendeu? Mas Sou eu louca. falando de Deus, entendeu? Tipo assim, só eu e o Nietzsche me entendem. sabe? Eu tô falando com um livro, sabe? Tipo, Mas eu acho que é importante a gente ser autêntico, porque existem muitas pessoas seguindo o mesmo script, a mesma coisa, e se a gente olha pra essa sociedade, a gente vê as pessoas doentes. claro, Porque quase, não, sei lá, não vou falar de estatística, mas tem muita gente tomando medicação, tem muita gente tendo que fazer terapia, tendo que fazer um monte de coisa, porque a sociedade como tá, ela não funciona, as pessoas estão adoecendo, sabe? Então, pra mim, olhar pra isso é um pouco me tranquiliza por saber que se eu tô fazendo diferente, então eu tô buscando algo alternativo àquilo que já deu errado. Porque se eu olho pra sociedade, eu vejo muita coisa que deu errado. Eu vejo muitas pessoas doentes. Então, tentar um caminho alternativo é tentar uma outra possibilidade. E quanto mais a gente criar confiança e coragem pra fazer isso, pra lutar pela educação, pra fazer as coisas, pra ir contra o sistema, pra ir contra o status quo, a gente pode ajudar outras pessoas a se encorajarem, os nossos ouvintes. Vamos junto, porra, construir um não futuro. Ninguém deve estar escutando. Mas olha aqui, por isso que é muito louco pensar que, tipo, que a vida é uma arte. Porque a arte Eu acho arte, lindo pensar isso. Porque a arte como uma negação, tipo, como você, essa negação desse sistema que você está vivendo, entendeu? Tipo assim, você se encaixar, sabe? Sim. E você tentar ser livre, sabe? De você tentar... A arte liberta! Eu acho que é por aí. A arte é foda. Vamos terminar com uma... É a arte, né, bicho? Vai ser junto, não vai? Não, vamos fazer um... A música, tá. Então pode ser. Não é outro episódio. Esse é o mesmo episódio ainda. Então a gente vai fazer uma música. A gente tá fazendo uma música pensando em tudo que a gente discutiu até agora. É uma música que talvez dê uma inspiração aí pros próximos dias. Boa. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tá bom, gente. Valeu. Acabou! 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 Fim do podcast. É o primeiro Inspiração! podcast. Valeu, galera! Primeiro podcast talvez seja horrível, mas espero que vocês gostem. Eu queria agradecer a Alessandra. Toca aí, muito obrigado por vir na minha casa. Tamo Queria junto, falar. porra! Você é muito inteligente, fala tão bem. Tamo junto. E, não, eu vou tentar no próximo podcast trazer a minha mãe, porque eu acho ela uma pessoa muito especial, não só por